Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Quando eu marquei a data com a Juliane, eu passei uma mensagem para a Juliane: o que eu vou pregar? Qual é o tema, da minha pregação? Daí ela falou assim: você vai pregar, o tema, o nome da campanha é Jesus, nesse nome há poder, mas o tema vai ser sobre área financeira e área profissional. Eu falei: vixe, em tempos de crise, e nós vamos falar justamente sobre área financeira e área profissional. Mas é algo que, nesses 27 anos de caminhada, por incrível que pareça, é um tema novo para mim. Eu nunca fui chamado para pregar sobre esse tema. E daí, quando a gente é chamado pela primeira vez num tema, a gente fica assim: e agora, E lê a Bíblia, e lê catecismo, documento da igreja. E tudo que o Senhor vinha falando e colocando nesses documentos era em relação ao trabalho, que o trabalho é digno, que todas as pessoas têm que ter acesso ao trabalho. Mas eu sentia assim: não é isso, Senhor. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu fale? E daí, nesse momento de oração, o Senhor me mostrava um livro que eu li há 20, 21 anos atrás, que era o livro Para Além do Deserto, do Prado Flores. E esse livro, eu fui folheando, fui lendo, e fui vendo que realmente era aquilo que o Senhor queria falar para nós. Porque a palavra de Deus, mesmo que quando nós pegamos o Antigo Testamento, ela é nova para nós. A palavra de Deus, mesmo que esteja falando de Abraão, que foi 1850 anos antes de Cristo, ela continua sendo atual para nós. Mesmo que fale de Moisés, há 1250 anos antes de Cristo, ela continua sendo atual. E quando nós abrimos a palavra se torna real hoje. Nesse momento, é o que Deus quer falar para nós. Não só o que Ele falou para aquele povo daquele tempo. Vocês me entendem? Sim ou não? Quando você ouve a palavra, quando alguém proclama a palavra está acontecendo quando? Agora, hoje, nesse momento. Eu quero que vocês peguem comigo Êxodo capítulo 14. Eu vou ler alguns versículos, porque são vários versículos, Mas justamente ele vai falar uma passagem bastante conhecida, que é a passagem do povo através do Mar Vermelho. Passagem do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14. Já ouviram falar em Moisés? Sim ou não? Moisés foi aquela figura bíblica linda, extraordinária, maravilhosa, e que muitas vezes a gente pensa: eu quero ter a fé, eu quero ter a coragem de Moisés. Mas Moisés, se a gente for ler e se aprofundar, a gente vê como ele era lento, como ele demorava para fazer as coisas. Precisou ficar 40 anos num lugar para tomar uma decisão, mais 40 anos para tirar o povo, mas enfim, tudo na vida dele acontecia a cada 40 anos, E a gente vê quanto tempo ia passando. E quando a gente vê essa figura de Moisés foi lá conversar com o faraó, as pragas do Egito, até que em um determinado momento, o faraó pede e liberta o povo para que saia da terra do Egito e volte, e vá para a terra prometida. E daí, meus irmãos, esse povo, nesse capítulo 14, ele está indo para essa terra prometida, está indo em busca dessa terra prometida, que não é diferente de nós.
nós também estamos em constante o quê? Procura da terra prometida. O nosso lugar é o céu. É para lá que nós queremos ir. Então nós estamos em constante caminhada. E nessa passagem, no Êxodo 14, a gente vai ver lá no versículo 5, que a Bíblia nos fala assim: quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço? O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. Depois eu continuo, mas vou parar aqui nesse momento. Aqueles carros do exército egípcio cabiam 3 soldados. Eram quantos carros? 600. Só nos carros tinham quanto? Quantos soldados? 1.800. Armados, com flechas, com arco, com lança. E eles foram atrás daquele povo que saiu sem nada. Sem nada. Saíram com a roupa que tinha, com alguma coisinha, com os pães ázimos, enfim, foram. E ali eles foram embora, e esse povo desprotegido, agora tinha o faraó e os soldados atrás deles. Meus irmãos, aonde estava esse povo nesse momento? Na beira do Mar Vermelho. Ali provavelmente eles estavam com as suas tendas, as mulheres com as crianças dentro da tenda. Provavelmente eles já ouviram falar que os egípcios viriam atrás deles. E ali eles estavam, e a palavra de Deus vai falar no versículo 10, capítulo 14, versículo 10, que eles foram tomados de espanto. A tradução da Bíblia Ave Maria. Porque na Bíblia Jerusalém vai falar assim: eles estavam com muito medo. Muito medo. E naquele muito medo, a gente pode imaginar esse povo que era patriarcal, ou seja, os idosos, os anciãos, se reunindo. E o que fazer? Nós estamos aqui à beira do mar. À beira do Mar Vermelho. De um lado tem montanha, do outro lado tinha montanha. Isso foi provado cientificamente, que o local onde eles atravessaram era justamente um canal, Tinham a praia ali onde eles chegavam no mar, e de um lado era montanha e do outro lado era montanha. E os egípcios vinham nessa direção, em direção a cada um deles. Imagina lá dentro das tendas, de repente uma pessoa grita: os egípcios estão vindo. O medo que foi tomando conta daquelas pessoas. Será que Moisés teve medo? Teve. Deve ter ficado trêmulo, pálido de medo. E daí, aquele povo reunido, aqueles anciãos reunidos, eles tinham só 2 alternativas na vida deles. Uma alternativa seria o quê? Ir ao encontro dos egípcios e lutar. E lutar para morrer, não é mesmo? Lutar para morrer. Ir ao encontro deles, numa valentia, numa questão heróica, ir ao encontro deles. A outra alternativa era o quê? Pedir desculpa e voltar a ser escravo no Egito. Meus irmãos, eram essas 2 alternativas. Não havia outra. O mar era extenso, não tinha como atravessar o mar. Não tinha como subir a montanha nem de um lado nem do outro. Ia de encontro do inimigo. É aquela velha frase que nós fazemos, Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é? Então era justamente essa, não tinha alternativa. Tinha que enfrentar ou tinha que ser submisso e voltar para aquela terra. Em tempos que nós estamos vivendo hoje,
tempos de crise, né? A gente ouve falar tanto em crise, tanta em falta de emprego, os empresários com dívidas, pessoas sendo, enfim, tantas e tantas coisas estão acontecendo. A dificuldade de se encontrar em que eu vou servir, o que eu vou fazer como minha profissão. Então a gente vê assim várias situações que colocam os nossos jovens com medo, que colocam os nossos idosos com medo. Nós vemos as pessoas com medo. E é isso que a gente está vivendo hoje nesse país, uma situação de pânico. E às vezes as pessoas não sabem mais o que fazer, aonde recorrer, como correr. E a mesma coisa é essa situação que encontrava-se esse povo. Meus queridos, os anciãos ali no versículo 12 vão falar assim: deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Mas eu tenho certeza que no meio daquele povo, alguém deve ter falado assim: mas Deus não ia nos colocar numa fria dessa. Deus não ia pedir para a gente sair daquela terra para morrer aqui, ou para voltar a ser escravo. E eu acho que nesse momento, uma ação forte de Deus aconteceu na vida de Moisés, que ele se levanta e ele proclama uma profecia para aquele povo. E essa profecia é proclamada para nós hoje, nós que estamos aqui no Grupo Raio de Luz no dia de hoje. O Senhor fala para nós assim, versículo 13: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não o tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. Prestaram atenção? Eu vou ler aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, que ela fala assim: não temais. Fala para a pessoa que está ao teu lado: não temais. E a palavra continua falando assim: permanecei firme. Fala para a pessoa: permanecei firme. E vereis o que Deus fará hoje para te salvar. Deus combaterá por vós, e vós ficareis tranquilos. Essa é a palavra da tradução da Bíblia Jerusalém que fala isso. Não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje para vos salvar. Yahvé combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. Meus irmãos, imagine você naquela situação, ou na situação mesmo que você está vivendo hoje. Dá para não ter medo? Dá para ficar tranquilo? Será que é hoje mesmo, Senhor? São 3 coisas que Moisés falou e que Deus fala para nós hoje, que aos nossos olhos é o quê? Impossível. São 3 coisas impossíveis. São ou não são? Não ter medo. Imagina, você está naquela situação e vê o exército se aproximando de você com armas. Fala: não tenha medo. Você está sem escudo, mas vai vir flecha como um dilúvio em cima de vocês. Não tenham medo das flechas. Não tenham medo dos soldados, dos carros que estão chegando. Não tenha medo do inimigo que está se aproximando de você. Você já pensou? Cutuca a pessoa aí do lado e fala assim: já pensou o inimigo vindo para cima de você? O que você faria? Teria ou não teria medo? Porque isso é uma coisa assim, impossível. E às vezes a gente pensa assim: e essa situação
tem alternativa para tudo isso que está acontecendo nesse país? Será que tem jeito? Será que o meu trabalho tem jeito? Será que a situação financeira que nós estamos passando tem jeito? Então muitas vezes a gente fala assim, parece que não vê nenhuma alternativa. Mas a palavra do Senhor fala o quê? Não tenham medo. E essa palavra, ela é tão interessante, porque ela se repete nas traduções, na Bíblia, 365 vezes. Algumas falam que são 366 vezes. Porque todos os dias Deus vai falar para nós o quê? Não tenha medo. 365 dias, os dias do ano. O ano que vem é ano bissexto, 366 vezes. Deus vai falar, não tenham medo. A segunda coisa impossível aqui. Hoje mesmo Deus intervirá em nosso favor. Devia ser de tardezinha. Para eles, o dia terminava às 6 horas da tarde. Já estava acabando o dia. Será que hoje, o que Deus vai fazer por nós? Tem mar de um lado, montanha do outro, exército na frente, para onde que eu vou fugir? Meus irmãos, quantas vezes a gente está assim, sem alternativa? Parece que se eu for para esse lado não dá certo, se eu for para o outro não dá certo, se eu for para frente, não tem alternativa. Mas a palavra falava o quê? Hoje mesmo Deus intervirá em nosso favor. Algum lá deveria ter falado, Senhor, dá 72 horas para nós, para que aumente a nossa fé. Mas o Senhor falava assim, aquilo que parecia impossível, aquilo que não havia mais esperança, Deus interviu. Deus decidiu o quê? Salvar aquele povo. Deus decidiu fazer algo por aqueles. A terceira coisa impossível, ficai tranquilo. Nós vemos quantas pessoas que não conseguem mais dormir, quantas pessoas à base de Rivotril, quantas pessoas que não têm mais condição porque não conseguem pegar no sono, porque a sua cabeça não para, preocupada com isso, com aquilo, com o futuro do filho, com o futuro de uma pessoa, com o futuro da situação que está passando. E essa cabeça, esse tormento, será que eu vou ter dinheiro no final do mês para sustentar minha casa, minha família? E todas essas situações vão sendo passada, e o Senhor fala para nós o quê? Fiquem tranquilos, porque eu mesmo vou combater por vós. Meus irmãos, são 3 situações que aparentemente não tem saída, não vejo, não tem uma ação, como que vai sair, como que isso vai acontecer? Mas daí, nós vamos ver que o milagre e a graça acontecem. A graça vai acontecer e a gente vai ver ali no versículo 15, que o Senhor continua dizendo para Moisés, por que clamais por mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Meus irmãos, antes dele abrir o mar, Deus falou o quê? Se põe a caminho. Antes do mar ser aberto, Deus já falou assim, se ponha a caminho. E aquele povo com certeza já foi tirando as tendas, foi montando a sua sacolinha e foi indo em direção ao mar. Apesar da palavra falar que passaram a pés enxutos, eu tenho quase certeza que no começo eles foram molhando os pés, mas eles foram em direção àquilo que era impossível. Porque Deus não realiza o milagre sem depender também de nós darmos o primeiro passo, de nós termos a coragem de decidir a enfrentar, a ir em frente. É o passo que a gente fala, o passo da fé. Uma fé extraordinária que nos move naquele sentido que parecia impossível a solução, mas avança. Isso acontece no versículo 15. Só no versículo 21 que a gente vai ver. Moisés estendeu a mão sobre o mar
E o Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso, vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco, as águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra nos mostra duas coisas. Passo na fé. Primeiro, dá o primeiro passo. Se lança. Segundo, o milagre acontece. Deus realiza algo que não se tinha solução. Imagina, não se imaginava que aquele mar fosse se abrir. Na nossa vida, na nossa história, também o Senhor realiza dessa forma. Depende da nossa fé, de quanto nós nos lançamos, de quanto nós damos o primeiro passo. Quando não existe mais alternativa nenhuma, é que o milagre acontece. Porque enquanto existe alternativa, não há necessidade do milagre. Você vai por um caminho, vai por outro. Mas quando tudo está fechado, quando não existe mais alternativa, e você dá esse passo na fé, Deus intervém naquele momento, no hoje, no presente. Por isso que a palavra nos ensina 3 coisas. Não tenham medo. Repete comigo. Não tenha medo. Fique tranquilo. Deus vai agir hoje. São essas 3 coisas que no nosso humano são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Todo que crê verá as graças de Deus. Todo que crê verá as graças de Deus. Eu me lembro quando eu me mudei para Campinas em 1996. Eu tinha 2 anos de casado. E já dava aula na universidade aqui em Maringá, mas eu tinha que continuar a minha pós-graduação. E naquela época eu fui para Campinas. E lembro que a gente pagava um apartamento ainda, e pagávamos o carro ainda. E minha esposa tinha 2 empregos, né, trabalhava em 2 colégios, para a gente se manter, né? E quando houve essa oportunidade de ir para Campinas, a gente foi um pouquinho na fé, porque ela teve que largar os 2 empregos para a gente se mudar para Campinas. Com o aluguel do apartamento aqui de Maringá, dava para nosso apartamento tinha 3 quartos, lá em Campinas dava para pagar mais ou menos uma kitnet. E nós nos mudamos para uma kitnet. E chegando lá, não tinha mais o salário dela, era só o meu. E a gente era aquele dinheiro contadinho, e geralmente são os homens que fazem as contas ali, né? E eu olhava aquilo lá e falava, não vai dar. Esse mês não vai dar. E daí eu já fazia a experiência do dízimo. A primeira coisa que tirava era o dinheiro do dízimo. E a gente via que aconteciam assim coisas extraordinárias. O dinheiro realmente pela conta não ia dar, mas às vezes surgia alguma coisa na conta. Às vezes era meu sogro que ia visitar, a gente levava um dinheirinho, ou o meu pai. Alguma coisa acontecia, e era sempre contado. Era aquilo que a gente precisava mesmo, acontecia. Então era acreditar naquele impossível. E eu falo, minha esposa tem mais fé do que eu, porque ela falava que as coisas dariam certo. Eu falava, a conta não bate. E chegava no final do mês, entrava outro mês, as coisas aconteciam. Quando voltamos para Maringá, eu voltei para UEM, e ela montou uma fábrica com o pai e o irmão dela. E esse ano, desde o ano passado, a gente vê essa crise financeira acontecendo. E hoje, praticamente a fábrica não se mantém, né? Muita coisa tem que ser tirado para manter. Muitas pessoas já foram despedidas.
Mas teve aquele encontro empreendedores, né, no Colégio Marista, que o Everton promoveu. E nós fomos assim, eu acho que os últimos que compraram aquele convite. E a minha esposa foi com isso muito forte no coração, rezando muito, preocupada não com a questão da fábrica em si, mas preocupada com os empregados que ainda tinham. Como pagar o 13º e como pagar as férias no final do ano. E aquilo estava incomodando demais o coração dela. Não tinha como, a empresa não tinha como. E ela foi com aquilo, rezou o dia inteiro. E eu me lembro até que o professor Felipe Aquino, ele falou assim, é a primeira vez que eu venho para pregar sobre esse tema, porque eu sempre falo sobre família, universidade. É a primeira vez que eu estou falando sobre empreendedorismo e tudo mais. E ela colocando tudo isso em oração. Na segunda-feira de manhã, sopro do Espírito. O Espírito falava assim para ela: vai e vê todas as aplicações que a fábrica tem. Vê essas aplicações. E ela foi consultar e olhava uma, não tinha nada, outra não tinha nada. Até que encontrou uma que foi um depósito que meu cunhado fez em 2003. E quando viu o saldo daquela conta, era justamente o dinheiro, o valor necessário para pagar o 13º e as férias da empresa. Então não se tinha onde tirar, né? Não se sabia de onde, mas o impossível, naquele momento era impossível, mas o impossível se tornou possível. E é esse passo na fé, de se lançar, de se entregar, de dar esse passo, por isso que eu falo que ela tem mais testemunho do que eu para dar sobre esse tema, de se lançar, de dar esse passo na fé, de realmente acreditar, né? Apesar de toda a situação, apesar de toda a intranquilidade, o Senhor fala para nós hoje: não tenham medo, hoje mesmo eu vou operar esta graça, hoje mesmo vai acontecer esse milagre. Fique tranquilo, fica tranquila. Meus irmãos, é isso que o Senhor vem falar para nós hoje. E quando eu pedi essa música fala muito sobre isso. O impossível, Ele pode realizar. O primeiro impossível, gente, olha para você mesmo. Você está aqui hoje. Quem sabe você não falaria assim: nossa, se fosse algum tempo atrás, esse impossível não estaria aqui hoje. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje. É um milagre, só de nós estarmos aqui. Quantas pessoas estão aqui, pessoas que estão vindo pela primeira vez. Não foi porque um ou outro chamou, mas Deus te chamou a estar aqui, porque Ele quer que você experimente esse impossível. Então eu quero convidar você a ficar de pé, a dar esse primeiro passo na fé, né? Fica de pé, se lançando numa fé carismática, numa fé nova, pedindo o dom da fé. Fecha os seus olhos um momento e vai clamando isso: Senhor, dai-me o dom da fé, renova a minha fé, Senhor. Assim como nós clamamos: Senhor, aumenta a minha fé nessa noite. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso, Senhor Jesus, de uma fé viva, de uma fé renovada, de uma fé, Senhor Jesus, que lance, que dê saltos na fé, que pule na fé. Senhor, eu estou aqui, clamo que Tu venha, Senhor Jesus, hoje soprar do Teu Espírito, para que Teu Espírito venha incendiar a fé em mim. Uma fé viva, Senhor, uma fé que acredita no impossível, uma fé, Senhor Jesus, que se lança nas Tuas mãos, que acredita que realmente a verdadeira graça, a verdadeira redenção vem da Tua cruz. E a Tua cruz e o Teu nome poderoso, Senhor, o Teu nome poderoso e o Teu sangue renovam e transformam todas as coisas. O sangue que emana da cruz. E as pessoas, se você sente isso: eu preciso tocar nessa cruz, porque eu preciso ser liberto. Que você venha ao encontro de Jesus
Imagine você mesmo ali ao encontro da cruz de Jesus, a cruz de Cristo. Você ali aos pés da cruz de Jesus. Vai deixando esse sangue redentor, esse sangue curador, te tocar, te libertar, te transformar. E aquilo que é impossível na sua vida vai se tornar uma realidade nova. Vai deixando Jesus agir poderosamente na sua vida, na tua história. Com um ato de fé, de coragem. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que emana da cruz e que vem ao nosso socorro, ao nosso encontro. É Jesus que vem realizar esse milagre na sua vida. Sim, Jesus, toca profundamente todos nós. Vem, Senhor Jesus, libertar de todas as dificuldades, Senhor Jesus. Muitas vezes, Senhor Jesus, nós não vemos alternativas, mas, Senhor Jesus, Tu podes realizar tudo. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Senhor que pode abrir o mar. Abre, Senhor Jesus, os caminhos da minha vida. Se as portas estão sendo fechadas, Senhor, eu acredito que as janelas serão abertas em Teu nome, Senhor. Então realiza, Senhor, essas curas, esses milagres em nosso meio, Senhor, nos santificando, nos libertando, Senhor Jesus, banhados poderosamente em Ti, a Tua cruz, Senhor Jesus.